A melhor definição para Claro Enigma vem do próprio Drummond. A vida é um suspiro sem paixão. Olá galera, tudo bem? Hoje eu vim aqui conversar com vocês sobre Claro Enigma, do Carlos Drummond de Andrade, que entrou na lista da FUVEST esse ano, e nós já estamos em novembro, na reta final. É uma das 3 últimas obras restantes aqui na série FUVEST do canal Compartilhe Livros. Eu ainda vou postar Sagarana e Iracema antes do dia 26, que é a véspera da FUVEST. Bom, eu já falei aqui diversas vezes sobre como eu amo Carlos Drummond de Andrade, é meu poeta favorito, mas eu ainda não tinha lido Claro Enigma, e foi uma experiência legal porque eu gostei bastante do livro, mas ele é muito diferente das coisas que eu já tinha lido do poeta. Claro Enigma, então, foi publicado em 1951, ele tem pouco mais de 40 poemas, 41, 42 poemas, e ele é um livro já da época de maturidade do Drummond, que já tinha 49 anos de idade quando publicou esse livro. O Claro Enigma, então, ele vai marcar essa nova fase do Drummond, que na verdade é uma nova fase da própria poesia brasileira, que vai abandonar aqueles excessos do primeiro modernismo e vai se abrir novamente para o clássico, para as referências da poesia ocidental e, no caso do Drummond, para a maturidade mesmo. Essa edição aqui, que é a da Companhia das Letras, ela tem um pós-fácil de um professor da USP, que é o Samuel Titã, e ele vai falar de 3 palavras que definem bastante esse livro: maduro, clássico e filosófico. Para quem já prestou FUVEST nos anos anteriores, sempre tem Drummond na lista, mas os últimos anos vinham se alternando entre A Rosa do Povo, que é um livro de 45, e O Sentimento do Mundo, que é de 40, 41. Esses 2 livros, para quem já conhece, eles têm uma diferença imensa em relação a esse aqui. Porque esse livro aqui, ele já é de uma nova fase do Drummond, uma fase que já é mais desiludida, mais entediada. O próprio início do livro já mostra isso, porque tem uma epígrafe em francês, que na tradução significa "os acontecimentos me entediam". Então o livro todo ele vai trazer esse tom meio negativo, meio crepuscular, vamos dizer assim, e que vai falar um pouco do vazio da vida e do absurdo do mundo, enfim, de desilusão mesmo. Isso marca um contraponto bem forte com a produção anterior do poeta, porque o Drummond ele vai ter algumas fases. Logo no início da produção dele, lá pelos anos 30, o Drummond é bastante filiado à geração de 22, então a gente vai ter verso branco, verso livre, poemas sobre o cotidiano, linguagem simples. No final dos anos 30 e começo dos anos 40, a gente vai ter a fase mais engajada do poeta, quando ele vai falar da Segunda Guerra Mundial, da ditadura Vargas e de questões ali, então, históricas, políticas, urgentes. Nesses livros, o Drummond vai ter uma orientação bastante de esquerda, anticapitalista, chegando a usar até mesmo a palavra anarquista, e é a parte da produção dele que ficou mais conhecida, então, que é essa parte mais crítica, política, engajada. No Claro Enigma, esse engajamento vai ficar para trás. O Drummond aqui, já mais velho, atinge um nível de desilusão. Sim, eu sei que eu já falei essa palavra um monte de vezes, mas, gente, aproveita e grava bem. De melancolia, de decadência. Então é um livro um pouco mais pesado e bem menos idealista que os anteriores. O que a gente tem aqui é um grande desencanto. O tom dos poemas é um tom amargo, é um tom filosófico no sentido em que vai continuar questionando a vida, mas ele vai sair dessas questões políticas ali imediatas e vai começar a questionar num sentido mais amplo mesmo da coisa, sabe? Quem nós somos, de onde viemos, para onde vamos, esse tipo de coisa. A gente também tem uma poesia muito mais introspectiva, ou seja, ela é mais voltada para o interior do que para o exterior diretamente. Aliás, uma das frases que mais me marcou no livro e que tem bastante a ver com isso é quando ele diz assim: "O mundo não vale o mundo, meu bem". Então, quer dizer, o poeta está mesmo com essa sensação de que a esperança de dias melhores e o usar a poesia para falar do próprio mundo foi-se. Agora, é importante falar que, como Samuel Titã vai chamar a atenção no final do livro, não significa que o Drummond deixe de questionar as coisas, que ele seja uma pessoa apática ou que ele dê as costas para o que está acontecendo no mundo. Não, não, não. O que se passa aqui é que esse modo novo de ver as coisas do Drummond também é uma reação a tudo que acontece, ou tudo que deixou de acontecer. E um poeta com uma obra tão ampla quanto a dele, porque o Drummond escreve poesia aí por, sei lá, 50 anos, ele vai explorar diferentes ângulos, diferentes temáticas ao longo da carreira. No Claro Enigma a gente tem essa temática um pouco mais desiludida, mas é uma das formas de ver a coisa. Um dos ângulos que ele vai explorar. A inquietude do Drummond em questionar o mundo, a vida, as coisas, ela continua. Só que aqui ele vai alçá-la a um novo patamar. Como eu disse, menos local
e mais filosófico. Uma coisa importante de ser dita também é que quando a gente se volta pro interior, isso pode se tornar bastante pesado. Tão pesado quanto falar do mundo lá fora, ou até mais. Uma das coisas que já começa interessante no Claro Enigma é o título, que caso vocês não tenham reparado, é um paradoxo, ou oxímoro. Uma contradição, uma sentença que se anula em si mesma. Quer dizer, se é claro, como é que é um enigma? Porque um enigma não é claro, certo? E esse título vai se desenvolver de uma maneira interessante ao longo do livro, porque a gente percebe que existe uma aceitação desse enigma por parte do poeta. No último poema, principalmente, que é o poema A Máquina do Mundo, todo o segredo da vida e da criação é ofertado ao eu lírico e ele se recusa. Ele vira as costas e sai andando. Então, quer dizer, é como se ele já soubesse o que ele precisava saber, como se esse enigma que faz parte da vida fosse algo para ser aceito e não descoberto de fato. Nesse sentido, também é interessante observar que o livro ele tem uma coesão, mais do que isso, uma circularidade, porque o primeiro e o último poemas trazem essa noção de aceitação do mistério. O primeiro poema, que se chama Dissolução, ele já traz versos como, por exemplo, aceito a noite. E o último poema, que é A Máquina do Mundo, acontece o que eu falei pra vocês, o poeta se recusa a conhecer o segredo da vida. Pra quem conhece a produção mais modernista do Drummond, ler esse livro também vai ser um choque, porque em relação à forma, ele é bastante diferente. Então a gente tem poemas muito mais longos, a gente tem um vocabulário bem mais elevado, né, mais complicado, e a gente tem bastante referência para a mitologia poética ocidental. Então a gente tem referência ao Camões, nos Lusíadas, com A Máquina do Mundo, a gente tem referência ao Dante, Orfeu, toda essa tradição poética com a qual o poeta dialoga e que os poetas modernistas lá no início do movimento no Brasil evitavam fazer, porque eles queriam criar algo totalmente novo. Aqui não, o Drummond já se liberta dessa necessidade e ele volta a dialogar com essa tradição. Não deixa de ser uma renúncia àquela rebeldia modernista. Mas, por outro lado, não significa também que ele aceite totalmente essa tradição poética. Porque no poema que se chama Legado, ele diz que, abre aspas, só restará a pedra no meio do caminho. Se você conhece um pouquinho de Drummond, você já ouviu esse poema, Tinha uma Pedra no Meio do Caminho. É um dos primeiros poemas publicados por ele e é um poema bastante modernista, chega até a ser irritante para algumas pessoas, mas enfim, que vem dentro dessa tradição de uma nova poética. Quando o Drummond diz aqui que só restará a pedra no meio do caminho, é como se ele tivesse renunciado às ideias modernistas, mas ele também não se vê nessa mitologia poética tradicional. Só resta ele mesmo. Agora, é fato que esse livro é muito mais clássico do que os anteriores. Um bom exemplo disso é a presença de formas tradicionais como o soneto, o verso decassílabo. É quando Drummond deixa de ser moderno para ser eterno. Claro que mesmo sendo um livro de ruptura, o Claro Enigma ainda se insere na tradição poética do Drummond. Então a gente tem, por exemplo, algumas temáticas que são comuns a outros livros do autor. A metalinguagem, que é a escrita sobre o próprio processo de escrever, a presença da família e da cidade natal do poeta, Itabira, em Minas Gerais, as homenagens aos amigos, poemas que ele dedica para outras pessoas. Isso já aparecia em outros livros e aqui vai continuar existindo, vai continuar fazendo parte do Drummond. Claro Enigma ele é dividido em 6 partes temáticas. A primeira parte se chama Entre Lobo e Cão, e nela fica bem marcado o pessimismo do poeta nessa nova fase. A segunda parte se chama Notícias Amorosas, e como o próprio nome já diz, é a parte da lírica amorosa. Uma coisa muito interessante dessa parte é a maneira que o Drummond retrata o amor. O amor aqui, ele não aparece como algo idealizado, como algo que completa a vida. Ele aparece como uma necessidade. Então é como se os seres buscassem isso incessantemente, precisassem disso, mas não alcançassem a plena satisfação que muita gente vai associar ao amor. Uma imagem poética que mostra isso bastante bem é a sede infinita de que o poeta fala em um dos poemas. A terceira parte do livro se chama O Menino e os Homens, e é a parte que é mais nostálgica, mais saudosa, em que ele vai falar dos amigos, enfim. A quarta parte se chama Selo de Minas, e é onde a gente tem os poemas mais autobiográficos, mais relacionados às origens do autor. Também aparece uma questão histórica aqui, então poemas que vão falar de Ouro Preto, por exemplo. Quinta parte, que se chama Os Lábios Cerrados, vai falar da família e do tempo, da passagem do tempo. E a última parte, chamada A Máquina do Mundo, só traz 2 poemas que fecham muito bem o livro, que tem essa conclusão mesmo. E que conclusão seria essa? A aceitação do mistério. Aliás, mais do que isso, a preferência pelo obscuro. O Drummond, apesar de desiludido, ele vai se mostrar orgulhoso quando ele escolhe não saber, quando ele opta por ficar com o que é dele. Ele sabe que nenhuma revelação vai
transformar ou ressuscitar a fé que ele tem no mundo. Então ele simplesmente segue em frente e prefere não saber. No poema Máquina do Mundo, inclusive, que é o que fecha o livro, a gente tem alguns elementos importantes na poética do Drummond, por exemplo, Minas. Então, quando o poeta escolhe não conhecer o segredo da vida e da criação, é quando ele escolhe, na verdade, continuar no caminho dele, com as coisas dele, entende? Então, na verdade, o Claro Enigma, ele é um livro que traz muito mais perguntas do que respostas. Mas o que a gente tem aqui é uma dor, sabe? A dor do mundo, a dor do poeta, a dor da existência e a permanência do enigma. Não tem uma resposta pra tudo isso. Também se tivesse, será que ia mudar tanto assim as coisas, né? Fica a reflexão. É importante a gente falar que o livro é muito mais filosófico do que puramente pessimista. No sentido em que ele levanta dúvidas, levanta perguntas, questões, abre para reflexão. Não é como se o Drummond falasse simplesmente, nada tem sentido. Ele pergunta qual é o sentido, entende? O que torna mais difícil a leitura do Claro Enigma é justamente a linguagem cifrada que o próprio título já sugere. A FUVEST já teve títulos mais fáceis de poesia, com o Manuel Bandeira, com outros livros do Drummond, com Alberto Caeiro. O Claro Enigma é um pouquinho mais complicado. Mas de maneira geral o que a gente vê aqui é uma grande ausência, uma falta de tudo. De esperança, de sentido, de idealização, enfim. É um pouco difícil falar de um livro de poemas quando cada texto é um texto, mas ao mesmo tempo existe uma coesão entre eles. Então, torcendo para que vocês leiam o livro, eu vou comentar bem por cima alguns poemas e alguns pontos que me chamaram a atenção neles. O primeiro poema, que se chama Dissolução, ele já tem um título bastante interessante, porque através dele a gente pode estabelecer uma ruptura entre isso e a fase anterior do poeta. Nesse mesmo poema a gente tem uma imagem, por exemplo, que é a rosa definitiva. Então, de novo, a gente percebe uma ruptura se a gente pensar no que veio antes, em A Rosa do Povo. A flor no Drummond muitas vezes apareceu como um sinal de esperança. E aqui a gente tem o dissolução, onde essas esperanças vão ruindo, se dissolvendo. O poema Engaia Ciência já caiu na FUVEST, inclusive. Ele é muito interessante porque ele tem um pessimismo muito marcado em relação à existência, em relação à velhice como uma decadência. É uma visão facilmente relacionável com Machado de Assis, por exemplo, com a ideia de que com a maturidade você vai se despindo das suas ilusões, das suas esperanças e só vai ficando aquela coisa seca, decadente. Aliás, nesse poema, o Drummond chama a madureza de terrível prenda. Quer dizer, ele não vê a velhice como uma evolução, ele vê como uma decadência. E, ao mesmo tempo, é algo do qual não se pode fugir. Os poemas Legado e Confissão, eles trazem bem mais claramente a desistência do engajamento do Drummond. Então ele vai falar de tudo que ele não fez, da sua incompetência em certos aspectos, pelo menos na visão dele. E são poemas que deixam bem claro esse tom desistente do livro. O poema Perguntas em Forma de Cavalo Marinho, ele é bem filosófico, ele já traduz esse tom mais de perguntas mesmo do livro. Então é um poema bastante existencial, que traz umas perguntas até metafísicas. O poema Vila Rica tem uma frase muito interessante que é: toda história é remorso. Então dá pra gente perceber como é essa visão do Drummond em relação a essa realidade histórica, social, política. É tudo remorso, quer dizer, há muito que se lamentar na visão dele. O poema chamado Fraga e Sombra, para o Samuel Titã, reúne todas as principais imagens do livro. Então é um poema central e emblemático em Claro Enigma. Vai falar da tarde, do sonho, da dissolução. A tarde é importante por causa daquilo que eu comentei, de ser um tom crepuscular. Vai falar muito do entardecer, da noite, enfim. E por último, o poema Oficina Irritada, porque além de ser um poema metalinguístico, ele deixa transparecer o que em outras épocas a gente chama de um eu lírico gauche na poesia do Drummond. Eu não sei se eu tô falando certo gauche, porque, gente, eu não sei falar nem inglês, que dirá francês, né? Mas vamos lá, vou colocar escrito aqui pra vocês verem e tirarem as próprias conclusões de vocês. Na poética do Drummond, principalmente no início da poesia dele, o gauche é esse indivíduo que é deslocado do padrão. Gauche em francês é uma palavra polissêmica que serve para designar a esquerda política, que serve para designar quem é canhoto, enfim. Mas o Drummond ele vai mostrar essa coisa do gauche como alguém que não se encaixa, sabe? Tem um verso dele em alguma poesia, que é o primeiro livro dele, se eu não me engano, que vai falar: no elevador penso na roça penso no elevador. Então quer dizer, esse sujeito que tá sempre se sentindo deslocado, inapropriado, enfim.
E o Oficina Irritada é a escrita de um sujeito que quer escrever um poema que incomode, sabe? Então ele vai na contramão da ideia que se tem de poesia. Eu vou escrever pra irritar, porque eu não sou um poeta como os outros. Por fim, alguns links de Claro Enigma em relação a outros livros da lista. Primeiro, o caráter filosófico da obra e principalmente o pessimismo e a desilusão em relação à vida lembram muito o nosso Brás Cubas. Na verdade, o pessimismo machadiano de maneira geral. A vida como decadência, frustração e tudo aquilo que eu já falei no vídeo de Memórias Póstumas. A desilusão e a introspecção do eu lírico de Claro Enigma podem ser comparadas também ao que acontece com o Jacinto, na época que ele tá lendo Schopenhauer e ele começa a se desiludir ali do progresso, da civilização, de todo o positivismo do século XIX. Pra quem não sabe quem é Jacinto, eu tô falando de A Cidade e as Serras, vou deixar um card aqui também pra quem não viu a análise do livro. Por fim, o Claro Enigma, com esse tom meio universal, filosófico, pensando sobre a vida e o mundo, dá pra gente falar um pouco de Sagarana. Eu ainda não falei de Sagarana aqui no canal, mas eu vou fazer a análise em breve e isso vai ficar mais claro pra vocês. Inclusive tem um poema no Claro Enigma que se chama Um Boi Vê os Homens, que dá pra fazer uma intertextualidade muito interessante com o conto Conversa de Bois do Sagarana. Mas isso eu vou falar melhor no próximo vídeo, certo? Bom, galera, então por hoje é isso. Espero que tenha ajudado um pouco a ler o livro, ou a entender melhor o livro. É claro que é uma questão muito complexa pra gente tratar aqui num vídeo de poucos minutos no YouTube, mas se vocês tiverem alguma dúvida, já sabe. Deixa aqui nos comentários e eu respondo assim que possível. Não se esquece de me seguir também nas redes sociais, dá um curtir aqui no vídeo pra divulgar meu trabalho e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Por hoje é isso, beijinhos!